Fala, alunos e alunas que vão cursar com a gente o curso de canto e coral. Eu sou o Paulo Júnior, sou um dos orientadores das oficinas e vou acompanhar as cantoras, as outras orientadoras, para a gente desenvolver um trabalho super legal, consciente. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso processo de formação de cantores e de coro. Primeiramente, para começar a cantar bem, a gente vai passar por diversos processos, diversos exercícios. Para poder cantar bem, a gente tem que fazer esses exercícios repetidas vezes, tá? Para poder a gente chegar numa qualidade adequada e futuramente vocês, no final do curso, vir aqui no estúdio gravar com a gente, beleza? O exercício 1 é a postura e o relaxamento. Como que a gente vai fazer esse exercício? Primeiro, vamos manter a coluna ereta, tá? Sempre manter a coluna ereta, abrir as pernas na largura dos ombros e respirar sem fazer a inspiração, que é o movimento de sucção pelo nariz, sem levantar os ombros e soltar com a letra S. Observa que se eu encher muito, se eu inspirar demais, eu vou ter mais intensidade. Se eu fizer medianamente, e se eu fizer leve, isso tem tudo a ver com a nossa condição de emitir som, né? Vamos dizer que a respiração, nesse caso, ela vai ser o combustível para mim produzir o som. Vai ser o nosso combustível, a nossa ativação, o nosso clique para poder começar a produzir som. Então, o que eu vou orientar para vocês fazerem? De preferência, que vá ter um espelho, né? Coloque um espelho pequeno que seja, um espelho no banheiro, no quarto. O importante é que você observe com as mãos baixas, as pernas abertas na largura do ombro e inspire sem levantar os ombros. Conta até 5 na hora que estiver soltando. Depois vamos tentar fazer umas 5, 6 vezes. Tentar contar até 6. Aí inspirou. Eu já consigo fazer um pouquinho mais longo. Aí vai até 10, 12 e depois no outro dia eu repito o mesmo exercício. O que é importante observar para ver se está dando certo. Ver na imagem se meu ombro não está levantando e, se for o caso, colocar a mão aqui para me ter certeza que esse ar está vindo para o baixo ventre, vamos dizer assim. Eu estou sentindo o ar entrando, meu ombro não está levantando e a parte de baixo eu estou sentindo enchendo e se esvaziando. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Ele sozinho, ele não é eficiente para um bom canto, mas ele é o nosso ponto de partida. Exercício 2. Esse exercício é chamado de postura nobre, ele é referido por uma escola italiana e ajuda no movimento expiratório. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai parar em frente ao espelho, levantar os braços e não com muita força, né? A gente vamos levantar o braço como se fosse tocar o céu, mas na verdade a gente precisa que esse braço esteja relaxado, o corpo tem que estar relaxado e ereto. Então eu não posso abaixar a cabeça ou levantar a cabeça, eu vou levantar os braços e fazer o mesmo exercício de inspiração, sem movimento nos ombros. Dessa forma a gente vai sentir se com os braços eretos, se o ombro vai movimentar ou não. Então vou fazer uma vez, vamos lá. 1, 2, 3 e... Viram que não tem movimentação nenhuma. Então esse é o segundo exercício, é a postura nobre. Exercício 3, respiração controlada. Quando a gente passa para o exercício 3,
eu já parto de uma premissa que eu já treinei bastante o 1 e o 2. Então, eu vou encontrar a minha postura nobre, cada um de vocês vai encontrar a sua postura nobre, seja ela com o braço levantado, se tiver dificuldade, continuar levantando os ombros, ou né, enchendo a caixa torácica demais. E vou contar, na hora que eu fizer a expiração, 5 tempos, vou segurar 5 tempos, contando mentalmente, e vou soltar contando mentalmente. Então esse é o exercício de respiração controlada, eu vou fazer uma vez. Vamos lá? Então eu inspirei, contando até 5 mentalmente, segurei o ar, contando até 5 mentalmente, e soltei o ar, fazendo S, contando até 5 mentalmente. Esse exercício vocês vão repetir por 10 vezes, até que esses 5 tempos sejam perfeitos, na inspiração, na concentração do ar e na expiração, na hora que a gente solta o ar, utilizando, nesse caso, a letra S. O exercício 4 é a famosa respiração diafragmática, ligada ao diafragma. Eu vou fazer o exercício baseado no exercício anterior, é o exercício 4, porém eu vou encher a barriga como se fosse, vamos pensar numa gravidez, e nessa hora não pode ter vergonha das gordurinhas não, tá? Vamos encher a barriga, pôr a mão, é ideal que a gente coloque a mão, não suba os ombros, conta mentalmente a inspiração, sinta a barriga enchendo, né? Segura, faça a retenção do ar durante 5 segundos também, contando mentalmente, e depois solte e sinta a barriga esvaziando. Eu vou fazer com vocês uma vez, e quem tiver dificuldade nesse exercício, uma dica é deitar e fazer o exercício deitado, porque você vai sentir a barriga levantando e provavelmente o seu ombro, por estar apoiado, ele vai ter menos movimentação, ok? Mas vamos fazer ele em pé, postura ereta, pernas abertas na largura do ombro, cabeça ereta, tá? Olhando para frente. De preferência é bom fazer no espelho para você observar a movimentação. A partir da hora que tiver controle não tem necessidade, mas no início eu sugiro que vocês coloquem a mão na barriga, né? No ventre, vamos dizer assim, aqui nessa região abdominal, e sinta o ar enchendo. Vamos lá? Inspirei, contando até 5 mentalmente. Senti a minha barriga aumentando. Estou concentrando para fazer o exercício do diafragma. Esse é um propulsor para o canto, tá? E depois que eu fiz esse movimento e segurei esse ar, eu vou soltar com a letra S. Esse foi o exercício número 4. Exercício 5, controle de fluxo de ar sem fonação. Ou seja, eu não estou entoando nada. Eu vou usar a consoante S, a mesma coisa, vou fazer igual no exercício anterior, porém, porque controle de fluxo? Eu vou aumentar gradativamente, pouco a pouco, o tempo de inspiração e de respiração. Então eu vou fazer como no exercício anterior, mentalmente contar, fazendo a inspiração, por exemplo, até 4. Segurei até 4 e contei até 4 para soltar. Aí vou fazer 5 vezes. Aí depois eu vou aumentar para 5 vezes, para 5 tempos. Vou contar mentalmente até 5 e vou fazer a mesma coisa. Depois 6 vezes, 7 vezes, até um limite que todo mundo, que pode ser diferente, né, dependendo do corpo da pessoa. Então, o ideal é que a gente chegue até 12 a 15, né, no máximo, para fazer esse exercício. Então seria, vou fazer com mais tempo, ó.
Passou um pouquinho, dá para fazer até 11, 12. Esse foi o exercício 5. Não se esqueçam de gradativamente. Pulei para um número maior bem rápido agora, sem treinar. E se você fizer isso de cara, você vai sentir a diferença, né? De dar uma falta de ar, alguma coisa assim. Então, todo dia treinando e fazendo esse exercício gradativamente, ok? Exercício 6, controle de fluxo de ar com fonação. Diferente do anterior, agora a gente já vai usar a vibração das pregas vocais para produzir algum som. E a gente vai trocar a letra S pela letra Z ou pela letra J. Por exemplo, se eu fiz os mesmos procedimentos, contando mentalmente, na inspiração, segurando o ar e depois soltando. Na hora de soltar, né, eu já vou fazer zzz. Eu estou soltando pelo Z e eu estou vibrando as pregas vocais nesse momento. Depois, no próximo vídeo, quando a gente for falar da fisiologia vocal, a gente vai mostrar o sistema vocal e eu vou mostrar para vocês como funciona as pregas vocais em um vídeo muito interessante, tá certo? Mas nesse aí, o exercício é só lembrar, J, né, de G, né, G, e Z, Z, né? Então, vamos fazer uma vez junto, ok? Qualquer coisa, usem o espelho, baseiem-se nos exercícios anteriores. Vamos lá, inspirando. Segurando. Soltando. Como eu fiz o primeiro, você vê que ele saiu dando as falhas. Com o tempo, ele vai ficar contínuo. Então, esses foram 6 exercícios que a gente passou hoje. Porém, eu quero passar mais um, tá? Que é o exercício de Hamming, que é o boca chiusa em italiano, que é com a boca fechada. Mas antes de eu fazer esse exercício para você treinar e já repetir com o instrumento acompanhando, eu queria lembrar da respiração diafragmática, onde eu vou fazer o movimento enchendo a barriga, e eu posso pegar esses mesmos exercícios e treinar minha respiração intercostal, onde eu vou encher esta região. Depois a gente vai fazer mais exercícios acompanhado dos outros orientadores, ok? Então, qual a conclusão que nós tiramos desses exercícios? Que o controle de fluxo aéreo é diferente dependendo do que eu vou cantar, né? Para poder fazer um exercício hoje, vou pegar o violão aqui, a gente vai fazer o exercício de Hamming, né? Muita gente chama de boca chiusa em italiano, e vou fazer até o 5º grau para quem não está estudando música ou está estudando instrumento. Vou pegar aqui a escala, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? O que eu vou fazer? Eu vou observar esses movimentos de respiração que eu estava treinando antes e produzir o som. Eu chamaria essa entonação que eu fiz de mediana. Eu não estou falando de quantidade de notas de altura, de classificação vocal, que a gente também vai falar durante o curso. Mas estou falando em quantidade de fluxo de ar. Se eu inspirar mais ar, pode ver que o volume vai ser maior. Eu posso fazer uma coisa mais voltada, mais suave, né? Ok? Então vai depender do fluxo aéreo, da quantidade de ar que eu buscar com a inspiração. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado bem claro a importância da respiração como um dos elementos para o canto profissional, para o canto assistido, que é o que a gente vai fazer com vocês a partir de agora. Até a próxima aula.